qual o melhor cartão para acumular milhas? Vou explicar tudo nesse vídeo. Pode ser algum desses? Pode ser, pode ser. Aqui tem apenas 35 cartões de crédito. Se você quiser, eu faço um resumo também de todos eles, mas vou explicar qual cartão de crédito melhor para acumular milha, beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes do canal Estruturando Ideias, jornalista, criador. Falo de milhas aéreas, falo de viagem, falo como investir o seu dinheiro melhor e óbvio, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações, é de graça e me ajuda demais. Se esse vídeo te interessar e achar muito legal, passa para os seus amigos, pega o link, bota no WhatsApp, no grupo da família e fala: olha que legal, vamos parar de perder milhas e economizar e viajar mais, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Primeira coisa, muita gente acha que ter um cartão de crédito é ruim porque vai gastar mais. Eu já falei disso em outros vídeos, não vou me estender, mas a verdade é, você pode gastar de forma certa e de forma consciente, tendo o melhor cartão de crédito, o melhor programa e juntar o útil ao agradável. É difícil eu falar qual o melhor cartão de crédito sem entender o perfil de cada um. Eu vou falar no meu perfil na maioria dos brasileiros. Mas, por exemplo, tem gente que mora em cidades, em lugares que tem a companhia aérea padrão ali, a Gol. Então quase não tem voo da Latam. Então por que eu vou falar da Latam? E alguns lugares que tem Azul como a companhia aérea que tem mais voos. Então por que eu vou falar da Gol? Entendeu? Então tem um pouco disso. Lembrando que nas principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Vitória, Brasília, isso não muda muito porque todas as companhias vão frequentemente para esses lugares, beleza? Então eu vou falar de dois cartões de crédito que eu gosto bastante, avaliei vários, e tem o CS6 Carbon também, que é um cartão de crédito bom. Vou falar no próximo vídeo, se vocês quiserem, coloca aqui, mas hoje eu vou focar em dois especificamente, beleza? Que são, vamos lá, quem já sabe, vamos lá, vou procurar aqui, que é o Latam, que é o que eu mais gosto, até perdi ele aqui, ó, o Latam Pass. Para mim é o melhor Latam Pass da Latam, óbvio, né? Ele já acumula pontos pro seu cartão de crédito. E outro também, que é o PDA, do Pão de Açúcar. Então vamos lá, vamos começar aí com a diferença. O PDA, ele tá pontuando mais, porque o dólar tá caro, e é o único cartão de crédito do Brasil que ele pontua em real. R$1, 1 ponto. Legal, né? Enquanto o Latam Pass, que é o antigo Múltiplos, ele faz 2 pontos por dólar, então é bem menor do que o PDA. Mas existem algumas coisas. No PDA você tem vários benefícios no Pão de Açúcar, porque o cartão do Pão de Açúcar, enquanto o Latam Pass você tem 3 cupons por ano para você fazer viagens em classe executiva. Você compra na classe normal e consegue migrar com um cupom para a classe executiva, ainda consegue lugares exclusivos na sala VIP, então tem algumas salas VIPs em alguns aeroportos de Miami, de São Paulo, em Guarulhos, que você consegue ficar gratuitamente. Lembrando que o custo dessa sala VIP aí varia entre $50 até 150. A maioria das salas VIPs tem banheiro, você pode comer de graça, beber de graça. Lembrando que comer e beber no aeroporto é muito caro, né? Uma cervejinha ali, um vinho vai pagar mais de R$30 numa tacinha. 30 eu tô brincando, né? Porque é muito mais. E comida também é bem caro, então vale bastante a pena. Enquanto o PDA tem muito desconto no Pão de Açúcar, frete grátis, etc e tal. Então, qual vale a pena? Lembrando que o PDA ele não é exclusivo de alguma companhia aérea. Então, se você for trocar as milhas ali do PDA para a Latam, por exemplo, você vai ter um acréscimo ali. Então, ponto vai valer 0,88 para o Latam, então não é 1 para 1, então ele já muda um pouco ali. Óbvio que tem algumas vantagens, que às vezes tem uma promoção, 70% a mais de pontos, 80% a mais, e outra coisa também, que o da Latam Pass, que eu acho que leva vantagem, que ele consegue acumular direto. Por exemplo, lá consegui 200 pontos só hoje. Beleza, os 200 pontos já estão na minha conta do Latam Pass. Enquanto o do PDA você tem que juntar. E às vezes pode demorar, às vezes você está precisando de 100 pontos, 200 pontos só para viajar e não vai conseguir. Agora, a virada do Latam Pass, na minha opinião, que vale muito a pena. Você comprando o Latam Pass Clube, né, que custa R$49 por mês, às vezes R$42,90, depende da promoção. Eu não aconselho na maioria dos casos, mas nesse caso específico com o combo do cartão, vale, porque ele dobra. Então, ao invés de fazer 2 pontos por
dólar, ele faz 4 pontos por dólar. Te dá 1.000 pontos e ainda se você atingir tais pontuações, por exemplo, R$2.000, R$3.000, R$4.000, depende do mês, você ainda ganha 3.000 pontos, 4.000 pontos. Ou seja, eu já vi gente ali gastar R$1.000 por mês e ganhar 5.000 pontos no mês. Ou seja, se fosse no PDA, você gastaria 1.000 e ganharia 1.000 pontos. Então, convertendo ali uns 880, 900. Então, você gastou 1.000 no Latam e ganhou ali 5.000, óbvio, né? Pagando os R$ 42,90 para participar do clube, que é o clube mais barato, né? Que você ganha os 1.000 pontos e ainda essas vantagens. Eu ganhei 3.500 pontos no mês, no outro eu ganhei 1.000 e pouco. E agora, vamos questões de anuidade. O PDA 588 por ano, você gastando ali um teto, você consegue economizar e também não pagar anuidade. E o Latam Pass também está na faixa de 500, 600 reais. Você gastando mais de R$3.000, você não paga anuidade também. Ah, mas eu não gastei isso daí e não quero pagar anuidade. Liga para lá, manda um chat, fala, ó, me ofereceram um cartão melhor, mostra a proposta de outro lugar e fala que não quer pagar anuidade, porque você paga em dia, que você tem todas as coisas. Eu, por exemplo, tenho uns 5, 6 anos que eu não pago anuidade de nenhum cartão de crédito, sabe? Porque não tem necessidade, a gente já paga várias coisas ali embutidas, então não precisa. Então, ficou ali entre PDA e também o Latam Pass. O PDA, lembrando que ele pode a qualquer momento mudar esses pontos. Enquanto o Latam Pass, quanto mais barato o dólar, mais pontos você vai ganhar. Então, se o dólar tiver um dólar, R$1, quem dera, né? A gente ganharia muito mais pontos. Outra novidade também que o Latam Pass, esse é o Latam Pass Platinum, tem o Latam Pass Black que ele te dá até 7 pontos por dólar. Aí vai juntando com as compras internacionais. Mas imagina, você gastar $1.000 e ali ganhar 7.000 pontos, é coisa pra caramba, né? Então, a minha opinião, o Latam Pass ainda ganha, mas o PDA também é um excelente cartão. Se você for colocar ali, o PDA tá dando um pouquinho mais de pontos, assim, fazendo todas as contas, gastando muito, o PDA dá um pouquinho mais de pontos. Só que eu ainda prefiro o Latam Pass por você poder viajar de executiva, sala VIP, de você conseguir toda hora, todo mês, ter esses pontos direto na sua conta sem se preocupar. Então, eu acho que isso vale bastante a pena. E também, vira e mexe, tem algumas promoções, você consegue parcelar em mais vezes por ser da Latam, enfim. Eu não acho a Latam a melhor companhia, né? Aqui a gente desmistifica tudo, mas também está longe de ser a pior. Para mim, a melhor aqui que voa no Brasil é a Azul, só que a Azul ainda é uma das mais caras. O Tudo Azul não é um programa bom, já foi, e agora está melhorando de novo, mas ainda não é um programa tão legal. Beleza? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhadinha aqui no Instagram, mostro tudo lá também. Tem umas playlists no final, fica ligadinho no final que eu vou mostrar algumas playlists com algumas coisas interessantes, roteiro de viagem, também como viajar mais barato, como economizar, tem tudo por aqui. E agora eu tô reformulando os vídeos e fazendo tudo atualizadinho, beleza? Espero encontrar vocês em algum lugar, em algum aeroporto, em alguma sala VIP com essas dicas. E não se esqueça, veja qual o melhor cartão de crédito para você. Veja onde você mora, se vale a pena. Não acredite em guru que dá para ficar rico com um cartão de crédito, dá para fazer isso. Até dá, mas você vai ter que gastar muito tempo na internet, 5, 6 horas por dia. E para as pessoas que trabalham de CLT, quem tem tempo de ficar 5, 6 horas por dia analisando milha, estudando milha, então é difícil. Então eu ficaria com esses dois cartões, o cartão da Latam e também o PDA. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Última dica. Tente concentrar os cartões, as compras todas no cartão. Por exemplo, o da Latam Pass, acabei de saber de uma promoção que teve hoje, ontem. Você consegue fazer 4 dependentes sem anuidade. Ou seja, você pode morar aí com pai, mãe, irmão. Então pega aí, dá um para o pai, um para a mãe, para o irmão. Quando ele fizer a compra, vai aparecer lá X, A, B, então você vai saber quem comprou, depois vai lá, cobra essas pessoas, mas tem que cobrar, hein? Cobra essas pessoas, vai centralizar tudo no seu cartão de crédito e você vai ganhar mais milha, beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem e eu volto em breve, valeu!